avançar sempre. Então, galera, vamos aqui para a tela. Nós temos agora a nossa temática de direitos humanos. Vamos lá ver o que diz os direitos dos humanos, né? Então, olha só, prova de escrivão 2021. Acerca da concepção e da evolução histórica dos direitos humanos, julgue o item a seguir. 1. Ainda antes de Cristo, foram lançados os primeiros fundamentos intelectuais da igualdade essencial entre todos os homens e, por conseguinte, da afirmação da existência de direitos universais. Certo ou errado? Um tempinho para vocês analisarem, tá? Time aí rapidinho, nós vamos fazer jogo rápido. E aí, gente, vamos lá. Nós estamos aqui com uma questão que ela está certa. O nosso gabarito aí está certo. Sabe por quê, gente? Antes de Cristo, tudo bem? A Sebrasp ama isso aqui, gente. Antes de Cristo, nós temos aqui registros que vão trazer a ideia de direitos humanos. E nós vamos encontrar esses registros, como, por exemplo, no Velho Testamento. O Velho Testamento vai trazer ideia relacionada à questão da igualdade, à questão do respeito, né? A questão da irmandade, que a gente deve tratar bem o próximo. Então, olha o que diz. Ainda antes de Cristo foram lançados os primeiros fundamentos intelectuais da igualdade, essencial entre todos os homens e, por conseguinte, da afirmação da existência de direitos universais. Certo? Então, aqui nós estamos com a primeira questão certa. Questão 2. A nossa questão 2, deixa eu ver aqui como é que nós estamos. Nós vamos ter a seguinte informação. Foi no período pós-Segunda Guerra Mundial que, pela primeira vez na história, foram positivados direitos humanos em uma tentativa de reconstrução da sociedade, marcada pelas atrocidades cometidas no regime nazista. Galera, pela primeira vez na história? Não, gente, isso aqui está errado. Conforme nós vimos, a ideia de direitos humanos, nós temos lá antes de Cristo, e depois que você sai dessa questão antes de Cristo, ou seja, nós vamos ter a questão da história antiga, né? História antiga. Então, antes de Cristo, aí a gente tem a questão da história antiga, nós já vamos ter essa busca aí pelos direitos inerentes a todas as pessoas. Cuidado, você percebe que a Sebrasp aqui, ela quis induzir, e veja que foi a mesma prova, né? Da Polícia Civil, tá? Então, muito cuidado, porque ele diz que foi no período pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, 1945, não, né? Antes disso, a gente já tinha história aí de documentos trazendo a questão da igualdade, essa afirmação de direitos inerentes à pessoa. Só que, claro, não era com força como você tem no pós-Segunda Guerra, que surge a ONU, aonde você vai ter a Declaração Universal, né, a DUDH, com uma força total. Errado, a 2. 3. Na 3, nós vamos ter aqui prova de oficial do Corpo de Bombeiro de Alagoas. Conforme o Supremo Tribunal Federal, os direitos humanos de primeira geração são atribuídos a todas as são atribuídas a todas as formações sociais e consagram o princípio da solidariedade. Galera, um tempinho aí para vocês analisarem.
Então, gente, deixa eu ver como é que estamos aqui. Em relação à questão 3, ele diz que o Supremo considera como primeira geração o princípio da solidariedade? Não. Olha o que nós temos. Primeira, segunda, terceira. Primeira geração, primeira geração, primeira geração. Nós temos a segunda geração, nós temos a terceira geração. Qual é o princípio associado a cada uma dessas gerações? Primeira geração, princípio da liberdade. Princípio da liberdade. Segunda geração, princípio da igualdade. Terceira geração, princípio da fraternidade, solidariedade. Princípio da fraternidade. Então, gente, a nossa questão 3, ela está errada. Pessoal, eu aposto numa questão dessa na prova dos senhores, porque como é de alternativa A, B, C, D, ela pode colocar em cada item uma geração, um princípio, inverter. E além disso, o que a gente precisa lembrar? Quando eu tenho essas gerações, essas classificações das gerações e o princípio, vem a outra questão: qual é o direito envolvido? O direito associado. O direito de primeira geração é o direito relacionado a direitos civis e políticos. Né? Direitos civis e políticos. Já a segunda geração, direitos sociais, econômicos e culturais. E a terceira geração, o princípio da fraternidade. O que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui os direitos difusos e coletivos. Gente, muita atenção aqui nessa de terceira geração. Por quê? E a minha aposta para os senhores é que venha essa terceira geração. Em razão do quê? A questão da COP30, né? A banca pode colocar um exemplo lá e perguntar qual é o direito. Então, coloca aí. Exemplo de terceira geração, direitos difusos e coletivos, né? Exemplos. O que é que eu tenho? Meio ambiente, tá? A banca pode colocar e dizer, meio ambiente é um exemplo de primeira geração? Não, é terceira geração, né? Um meio ambiente equilibrado. Outra coisa que eu vou ter, o direito à paz, terceira geração, direitos difusos e coletivos. Outra que eu vou ter, direito ao progresso, Isso é um direito difuso e coletivo. E o clássico de prova, gente, esse cai bastante, sabe qual? O direito à comunicação. Então, senhores, se aparecer na prova direito ao progresso, direito à comunicação, direito à paz, direito ao meio ambiente equilibrado, isso é direitos difusos e coletivos, princípio da fraternidade ou solidariedade, terceira geração. A nossa questão 3, ela está errada. Questão 4. 4. Na nossa questão 4, olha o que diz. Prova de soldado, né? Os direitos humanos são divididos em gerações, ok. Tendo a primeira geração sido afirmada a partir de ideias iluministas e liberais, no século XVIII e no século XIX, certo? Essa é a nossa questão 4. Lembre-se que aqui, gente, nós vamos estar diante da questão do Estado liberal. Professora, como assim Estado liberal? Eu já li, reli, eu não consigo visualizar isso. Essa questão do Estado liberal é a luta pela liberdade liberal. Está relacionado aqui à questão da liberdade, E aí nós vamos ter como exemplo Revolução Francesa. Nós vamos ter aqui também
a Constituição americana, a Constituição americana. Ou seja, perceba que nós estamos aqui vivendo mudanças, né, relacionadas a ideais de liberdade, mudanças relacionadas à questão do respeito a essa liberdade individual da pessoa, que o Estado não venha interferir na vontade, de forma arbitrária. Então, aí, a nossa questão 4 ela está certa. Nossa questão 5 vai dizer assim: com relação às noções de direitos humanos, julgue o item a seguir. A petition of right, né? A petição of right foi uma norma importante, especialmente no avanço da noção de uma sociedade em que os direitos sociais fossem mais respeitados pela figura autocrática do rei. Galera, essa questão aqui, ela está errada. Por quê? Ela quer saber, toda vez que você tiver petição of right, ou seja, o direito de petição, isso aqui é direito de petição. Direito de petição. Direito de petição. Gente, direito de petição não trata sobre direitos sociais. Errado. O direito de petição, ele vai tratar, gente, a respeito, lembre-se disso, sobre impostos, ele vai tratar sobre tributos. Como assim, professora? Eu não entendi. O direito de petição, ele está relacionado à questão que vem proibir, que vai ser um instrumento ao cidadão, para quê? Para questionar as cobranças de forma arbitrária dos impostos, dos tributos, prisão relacionada à falta de pagamento de tributo, de impostos. Então, o direito de petição, ele é um documento importante, mas ele não é relacionado a direitos sociais. Ele é relacionado à questão, a ideia central, gente, é sobre os impostos e tributos. Do quê? Ele vem aqui, o direito de petição, tipo, limitar, né? Limitar o poder, né? Tipo, limitar o poder do rei. O poder do rei de ficar cobrando imposto, de ficar cobrando tributos da forma que quiser, de forma arbitrária. Né? Todo mundo tem o direito de petição, de recorrer contra esses abusos de cobrança. 6. No 6, nós vamos ter a cobrança agora do Código de Hammurabi. Gente, a Sebrasp ama esse Código de Hammurabi. A maioria das questões dela, de área militar, principalmente, ela traz o Código de Hammurabi. Então, bora ver o que diz a questão 6. O Código de Hammurabi é considerado um dos principais documentos a conter normas de direitos humanos. A nossa questão aqui está certa. Por quê? Lembra-se que o Código de Hammurabi, ele é lá da Babilônia. Ele é lá da Babilônia. Ele é lá da Babilônia. E o que é que nós vamos ver? Ele vai trazer o Código de Hammurabi, ele vai apresentar noções elementares, noções elementares de direitos humanos. Apesar de a gente estar na questão da lei das 12 tábuas, né, de olho por olho, dente por dente, mas ainda assim ele já apresentava noções elementares, como o direito ao casamento, o direito à locomoção, né, o respeito à liberdade. Então, aqui você está diante, no item 6, de uma questão que está certa, porque apresenta noções elementares. É o primeiro documento no sentido de trazer noções elementares codificada, tudo bem? Quando eu saio daí, eu vou agora para a questão 7, onde diz: os direitos humanos são normalmente associados ao plano internacional, correto? Enquanto os direitos fundamentais se referem aos direitos positivados na Constituição Federal, certo? Tranquilamente. Essa aqui, gente, é clássica de prova. Eu estou torcendo para que venha uma dessa para os senhores. Direitos humanos versus, né, direitos fundamentais. Senhores, vindo uma dessa, vamos correr para o abraço, né? Olha só. Direitos humanos, ele está aqui,
ele está, eu costumo colocar, na ordem in eita, na ordem internacional. Direitos humanos, ele está na ordem internacional, enquanto direitos fundamentais, ele está na ordem interna. Na ordem interna. Professora, como assim interna? Ele está positivado, ele está positivado na Constituição de um país ou em legislações, enquanto que os direitos humanos, eles estão em ordem internacional por meio de tratado, por meio de declaração, por meio de acordo, por meio de convenção. Então, veja, aqui eu tenho direitos humanos na ordem internacional e direitos fundamentais na ordem interna de um país, positivado, como, por exemplo, na Constituição. A nossa questão 7, ela está certo. A nossa questão 8 agora vai dizer: os direitos humanos são classificados como universais, porque mudam ao longo do tempo em diferentes países. Errado, gente. Universais. O que quer dizer a característica da universalidade? Que toda pessoa em qualquer lugar do mundo, ela é dotada de dignidade, tá? Dignidade. Ela é dotada de dignidade. É daqui que você tem o eixo axiológico do quê? Dignidade da pessoa humana. Dignidade da pessoa humana. Tanto é que você vê que os direitos humanos são classificados como universais, que se um Estado viola os direitos dessa pessoa, a dignidade da pessoa humana, ela pode recorrer ao judiciário. E se o judiciário demora, se o judiciário não atende, não soluciona, não julga, essa pessoa tem direito de recorrer a um sistema global. Então, aqui, porque muda ao longo do tempo. Isso daqui não é característica da universalidade. Isso aqui é característica da historicidade. É característica da historicidade. Professora, como assim historicidade? A historicidade, ela vai nos orientar que os direitos humanos, eles mudam ao longo do tempo, que os direitos humanos, eles passam por um processo histórico, que eles passam por uma evolução. Errado. E aqui, gente, você deve lembrar que eu tenho a característica da imprescritibilidade, aonde vai dizer que os direitos humanos, eles não perecem, ele não prescreve. Eu tenho a característica da irrenunciabilidade, aonde vai dizer o que para a gente? A característica da irrenunciabilidade vai dizer que os direitos humanos, nossos direitos, não podem ser renunciados. Eu tenho a característica que é em relação à inalienabilidade, aonde vai dizer que eu não posso negociar os meus direitos, eu não posso fazer uma permuta, eu não posso vender. Errado. Eu tenho aqui a característica que diz que ele é indivisível, indivisibilidade. A característica da indivisibilidade vai dizer que eu não posso dividir, eu não posso separar. Sabe por quê? Eles se complementam. Característica da complementariedade. Eu não posso fragmentar, eu não posso dividir. Vamos agora para a nossa questão 9, aonde vai dizer, de novo, o Código de Hammurabi, né? O Código de Hammurabi pode ser considerado um dos primeiros documentos históricos. Um dos primeiros documentos históricos importante para o estudo dos direitos humanos. Por quê? Ainda que em um contexto diferente do atual, reconhecia a dignidade,
a propriedade e outros direitos fundamentais do homem, além de defender a supremacia das leis em relação aos governantes. Certo. Corretíssimo a nossa questão 9. Correto. Gente, muito cuidado, porque a Sebrasp, com relação ao tema do Código de Hammurabi, ela cobre tudo quanto é prova. Prefeitura, segurança pública. 10. Vai dizer assim. Embora contivesse a lei de Talião, que instituía a vingança como forma de justiça, o Código de Hammurabi, primeiro conjunto de leis escritas, no qual há registro histórico, trazia algumas noções elementares de que atualmente se considera direitos humanos. Correta. Noções elementares. Certo. Aí você pode dizer, mas professora, não foi a questão de antes de Cristo, o Velho Testamento? Sim, só que lá, gente, ele não trazia um conjunto de leis, entendeu? Aqui o Código de Hammurabi, ele traz um conjunto de leis. E conforme nós vimos ainda há pouco, ele vai aqui limitar a atuação, proteger a propriedade, tudo bem? Quando eu venho para o 11, o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos foi instaurada pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Certo, foi instaurada pela Carta Internacional dos Direitos Humanos. Porque você deve lembrar que eu tenho sistema global e eu tenho sistema regional. Sistema regional. Além disso, eu vou ter o sistema nacional. E com isso, sistema global, eu tenho como órgão a ONU. Sistema regional, eu tenho 3, que é o sistema americano, sistema europeu e o sistema africano. O sistema nacional é algo interno, por exemplo, aqui no Brasil. O sistema global da ONU, lembre-se que ele surge em 1945, tá? E tem como principal documento a Declaração Universal de Direitos Humanos. E aqui, dentro do sistema regional, a nossa aposta é o sistema americano, aonde você tem aqui como órgão a OEA e o principal documento, Convenção Americana de Direitos Humanos, ou como pode aparecer o sinônimo, Pacto de São José da Costa Rica. Quando eu saio daqui... E aqui no sistema nacional interno, você vai ter a política nacional, né? Aí o Programa Nacional relacionado a Direitos Humanos. Quando eu vou agora, vamos para a nossa questão 12. Considerando os princípios e dimensões dos direitos humanos, julgue os itens a seguir. Ao final, indique a alternativa correta. 1. O direito à educação é um direito de segunda dimensão ou geração. Certo. 2. Os direitos de segunda geração ou dimensão se refere aos direitos civis e políticos? Errado. Ele se refere aos direitos sociais, econômicos e culturais. 3. Então, esse aqui está errado. 3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito de terceira geração ou dimensão. Certo. Então, ele quer que a gente considere qual a alternativa correta. O item 1 é falso? Não. Então, eu elimino. O item 1 é verdadeiro. O item 2 é falso. O item 3 é verdadeiro. Nosso gabarito, letra B. Olha só. O direito à educação é um direito de segunda geração ou dimensão, verdadeiro. O direito de segunda geração ou dimensão se refere aos direitos civis e políticos? Não. Os de segunda geração
se refere aos direitos sociais, econômicos e culturais. Então, é falso. 3. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é considerado um direito de terceira. Verdadeiro. Letra B. Nossa questão 13. As dimensões dos direitos humanos são igualdade, fundamentalismo e naturalidade? Não. Liberdade, igualdade e fraternidade. Correto. Letra B. São os princípios de cada geração. Liberdade, primeira geração. Igualdade, segunda geração. Fraternidade, terceira geração. Letra B. E aí nós temos a questão 14. Com relação à hierarquia das normas jurídicas e considerando que no ano de 2010 o Congresso Nacional aprovou, por meio do decreto legislativo, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e que essa convenção já foi aprovada como a observância do estabelecido no artigo 5º, parágrafo 3º, é correto afirmar que a norma ingressou na ordem jurídica interna como, ou seja, ele está nos dizendo que a Convenção Internacional sobre Direito da Pessoa com Deficiência, ele passou pelo rito especial. Se ele passou pelo rito especial, significa 2C, 2T, 3/5 dos votos. Então, ele vai ter norma jurídica, ele ingressou na norma jurídica, na ordem jurídica interna do Brasil, com status de emenda constitucional. Então, senhores, nós chegamos agora na questão 15. Olha o que tem na 15. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, adotada na Guatemala, traz os conceitos-chave de discriminação racial indireta, de discriminação múltipla ou agravada, racismo, medidas especiais ou de afirmação ou de ação afirmativa e intolerância. A Convenção aponta que isso pode se dar em qualquer área da vida pública ou privada e cria um Comitê Interamericano para a Prevenção e Eliminação do Racismo, discriminação racial e todas as formas de discriminação e intolerância. Convenção Interamericana contra o Racismo passa a ser adotada no Brasil. Texto retirado do site do Senado. Tá. Sobre a incorporação dos tratados internacionais que versam sobre direitos humanos no ordenamento jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Letra A. É atribuição do Congresso celebrar tratados e convenções internacionais. Congresso? Não. Quem é que celebra? Presidente da República. B. É atribuição do presidente decidir sobre a incorporação de tratados e convenções no ordenamento jurídico. Do presidente? Não. É atribuição do Congresso Nacional. C. Os tratados e convenções internacionais que versam sobre os direitos humanos serão sempre incorporados ao ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda? Errado. Não, porque você lembra? Ele pode ter status supralegal, ou ele pode ter status de emenda constitucional. Errado. Letra D. Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, independentemente do rito de aprovação, quando incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, terão status de lei ordinária? Errado. Quando eu tenho matéria de direitos humanos, ele só pode ser supralegal ou status de emenda. Professora, e o status de lei ordinária? Quando a matéria é diferente de direitos humanos. Letra E é o nosso gabarito. Os tratados e convenções internacionais que versem sobre direitos humanos, que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, serão equivalentes às emendas constitucionais. Certo? A Sebrasp gosta desse tema, gente. Lembra-se. Tratado Internacional de Direitos Humanos. Ele pode ter status de emenda
constitucional, mas para isso ele precisa do rito especial, 2C, 2T, 3/5 dos votos. Ou ele pode ter status supralegal, ou seja, não tem rito especial. E quando eu tiver tratado internacional diferente de direitos humanos, ele vai ter status legal, ou seja, de lei ordinária. Cuidado, senhores, porque a Sebrasf já cobrou isso aqui, tá? Na prova da Polícia Federal e Rodoviária. Então, só vai ter status de emenda ou supralegal se a matéria for direitos humanos. Se a matéria for outra, diferente de direitos humanos, ele tem status legal. Então, não caia na pegadinha da palavra sempre, ou independente do rito, tudo bem? Então, senhores, eu agradeço a atenção de vocês, muito obrigada. Desejo sucesso na prova de vocês. A nossa aula vai ficar gravada. Quero mandar um salve para a Educaflix, para a FASPM, para o nosso coordenador Marcelino. Um salve para todos vocês que participaram, que estão agora revisando, que estão nos assistindo. Acredite, reta final, hora agora de revisar, turbinar, dá tempo. Desistir não é opção. Avançar sempre.